A progressão da coluna rumo ao norte em direção ao centro de Angola vai-se fazendo ora à corta-mata, ora seguindo uma infinitude de pistas paralelas ou que bifurcam para sítios misteriosos. É inútil tentar saber exatamente qual o caminho que seguimos. À óbvia falta de placas de sinalização, vem juntar-se o silêncio do segredo militar. Digamos que passamos mais ou menos por aqui, ao longo do rio Cuanaval e de Tempoé, até um ponto situado a uma centena de quilómetros ao sul de Camacupa, ex-General Machado, já perto da linha do caminho de ferro de Benguela, que liga o Oceano Atlântico ao Zaire, atravessando todo o território de Angola. Comparado com este terreno, qualquer caminho esburacado é o paraíso. Um colega nosso jornalista, que tinha coberto a guerra do Vietnã, do lado do Vietcong, batiza a picada Pista Savimbi, pelas analogias de logística e de desconforto que ela apresenta em relação à célebre pista Ho Chi Minh. A partir daqui trocamos os caminhões pela marcha a pé. Continuamos sem saber qual é o alvo escolhido para o ataque. Contudo, dizem-nos que os 2 batalhões semi-regulares aos quais nos devemos juntar já não estão longe. Uma marcha de 400 km a pé, no total, viria a provar que a África continua a ser o continente onde a noção do tempo e das distâncias é mais relativa. Por essa prova passa também a maioria dos prisioneiros da UNITA. Fomos todos capturados no dia 18 de dezembro do ano passado, em Kakolo. Cerca de 4 horas, 40 minutos da madrugada começou o ataque. 1 hora depois já encontrávamos fora da cidade. E logo começamos a andar, primeiro a pé. Uns quantos dias? Uns 10, 11 dias a pé, mais ou menos 250 quilômetros. Sim, até agora não andei tanto como assim, né? Por isso eu conheço mais Angola, porque andei o meu pé, meus pés. Temos esperança que estamos pelo menos no meio caminho. São bem tratados? Estamos bem tratados. Estamos bem, com boa saúde e disposição. Para além do padre polaco e da irmã japonesa, o grupo é constituído por 2 outros padres, um brasileiro e um filipino, e ainda por 4 irmãs, 2 portuguesas, uma espanhola e uma italiana. A coluna alcançou agora a zona dos grandes rios, na época das chuvas e das cheias. De Piroga atravessamos o Nala, um afluente do Kwanza. Mais adiante, a coluna junta-se finalmente aos batalhões semi-regulares. Aqui, o soldado já tem um aspecto menos formal e mais conforme com a imagem tradicional do guerrilheiro. Alguns são muito jovens, ainda com o ar de adolescentes. Quais são os objetivos políticos imediatos da luta armada da UNITA? Há uma resposta. Com a nossa luta armada, nós pretendemos levar o MPLA a negociar. É preciso que o MPLA aceite negociar com a UNITA o fim do conflito armado. Portanto, esse é o objetivo maior. E quais são as condições que a UNITA põe para negociar com o MPLA? Nós não temos nenhuma condição prévia, nós estamos dispostos a negociar hoje mesmo com o MPLA. Antes da retirada dos cubanos? Pode ser. O que nós queremos é que na agenda de negociações com o MPLA, o número 1 seja a saída dos cubanos. A UNITA neste momento tem relações com o MPLA, ou pelo menos estabelece contactos com o MPLA? Há contactos, tem havido contactos com o MPLA. Os dirigentes do MPLA negam por conveniências próprias, mas a verdade é que desde o princípio de 82 houve sempre contactos com personalidades do MPLA acreditadas pelo próprio MPLA. Houve alguma evolução nesses contactos? Ou estamos na mesma situação, porque compreendo que para se arrancar para as negociações é preciso um dirigente que tenha o partido unido atrás de si. E quero crer que ainda as divisões persistem no seio do MPLA, o que enfraquece a posição dos dirigentes do MPLA que queiram negociar com a UNITA, francamente, o fim do conflito armado. É esse o maior obstáculo da parte do MPLA? Quero crer que sim. Começa uma longa espera. É preciso atravessar o Kwanza e não será tarefa fácil. O rio tem cerca de 1 km de largura neste sítio, considerado como o mais propício para a travessia.
A vegetação, meio submersa, esconde a água quase por completo e com ela as embarcações. Serão precisas 52 horas para levar 1.200 homens com o respectivo material até à outra margem. Num pequeno barco de borracha amontoam-se 20 soldados para cada viagem. O Coronel Ben é o comandante operacional desta região militar. Formado no Centro de Trem de Marrocos, é ele que vai dirigir o ataque a que os jornalistas podem assistir. Auxiliado por guias que conhecem perfeitamente a região, o Coronel Ben consegue fazer deslocar os seus batalhões de uma maneira discreta, como convém numa zona operacional. A travessia do Kwanza foi o primeiro problema que o comandante e o seu Estado-Maior tiveram de resolver. Alguns pormenores revelam que se entrou numa zona de insegurança. Encontra-se com frequência as aldeias abandonadas. Por precaução, as palhotas mudam periodicamente de local para tornar mais difícil a localização das aldeias. Fruto da experiência, a construção de uma cubata não leva mais do que 1 hora, utilizando-se apenas os recursos da mata. A frente de combate está próxima. Em cada base militar ou em cada paragem mais demorada, os soldados cavam abrigos individuais. É proibido fazer fogo por causa do fumo visível a grande distância. As defesas também são mais sofisticadas, feitas de bunkers enterrados no chão e protegidos com sacos de areia. Só a inevitável propaganda continua a guardar todos os seus direitos. No Hospital Central de Jamba opera-se uma apendicite. Eu formei-me em Lisboa, pela Faculdade de Medicina de Lisboa, em Portugal. Por que razão voltou para aqui, para a mata? Eu achei que, depois de alcançar os meus estudos, sendo nacionalista, achei que a minha presença aqui, ajudar o povo, seria imprescindível. A unidade dispõe de 5 hospitais centrais, 22 hospitais regionais e 189 dispensários. Quais são as principais carências com que é confrontado? As principais carências que nós temos é a falta de medicamentos e de instrumentos auxiliares de diagnóstico e de cirurgia. No conjunto, os serviços médicos da UNITA calculam tratar mais de 100.000 pessoas por ano. A assistência é gratuita para toda a população e quase compulsiva para as mulheres grávidas e para os recém-nascidos. Em média assistimos a 2 partos por dia. E o período de acalmamento em partos normais são 5 dias. E em caso de Em caso complicação? de episiotomia, 8 dias. Nous avons été très surpris par l'organisation déjà mise en place par l'UNITA. En effet, nous attendions à une désorganisation complète en raison des conditions très particulières. Ce n'est absolument pas le cas actuellement. Il y a un désir certain d'organiser la santé publique à un très haut niveau. Il y a d'une part, naturellement, un désir de mettre en place des hôpitaux classiques, mais également des programmes de santé publique concernant aussi bien la protection maternelle et infantile, concernant également la formation des cadres paramédicaux, et ces programmes qui ont été mis en place récemment vont se poursuivre, je pense, dans de bonnes conditions. A Organização Humanitária Médicos Sem Fronteiras diz que não foi necessário criar uma estrutura sanitária nos territórios controlados pela UNITA. A que já existia pareceu-lhe suficiente. Aos quadros locais, formados pelos portugueses ou nas missões protestantes na época colonial, os Médicos Sem Fronteiras fornecem apenas uma formação especializada. Em que sítio é que foi ferido?
E foi um ferimento nas pernas? Não, na coluna vertebral. Foi ferido com o quê? Com bala? Com bala, sim. No mesmo avião que trouxe os jornalistas, chegou também uma equipa de técnicos dos MSF, especializada na feitura de próteses para os deficientes mutilados de guerra. Quais são as diferenças entre a Primeira Guerra, a Guerra Colonial e esta guerra? Há muita diferença. Portanto, vejamos primeiro do lado do material. O MPLA hoje, os cubanos, os russos, empregam muito material pesado, muito material sofisticado, o que os portugueses não faziam. Mas também do lado da articulação, a força portuguesa era muito mais articulada e criava maiores problemas à guerrilha do que a força do MPLA. É menos articulada, é menos aguerrida e mesmo com os cubanos é menos combativa. Portanto, eu posso dizer que em setembro, de setembro até março, setembro de 1973 até março de 1974, tivemos uma grande ofensiva em que os portugueses apenas empregavam comandos, portanto eram grupos de 25. Mas são grupos de 25 que tornavam a vida impossível numa área, o que já não se passa com o MPLA. E o treino é muito baixo. E os próprios cubanos agora também estamos a sentir que não têm assim um grande apego à luta. Só se são atacados nas posições em que se encontram entrincheirados. Senão não vão procurar o inimigo. Do lado da UNITA, a principal diferença no plano de atuação militar, até agora limitada à guerra na mata, consiste na implementação de ações de guerrilha urbana. Que tipo de ações? Algumas são de raptos a vários comandantes e outros membros dirigentes do MPLA, outras para a destruição de certos alvos econômicos que o MPLA tenta a todo custo repor ou mesmo impor em certas faixas por causa da ajuda estrangeira, sobretudo soviética. Pode-se então concluir que a tática da guerrilha urbana é uma das táticas que as FALA pensam implementar. A guerrilha urbana está muito desenvolvida e é importante salientar que não é feita somente por elementos que se infiltram, mas essencialmente pela população descontente pelo regime do MPLA. A norte, os acampamentos substituíram o conforto das palhotas. A coluna dos guerrilheiros dorme onde pode e quando pode. O coronel Ben decide-se finalmente a dizer aos jornalistas qual será o objetivo do ataque. Nossa frente, a vila que se chama Nova Sintra, e o inimigo concentrou tanta população à volta desta posição que no nosso ataque faremos tudo para evitar vítimas no meio da população, pois o nosso objetivo não é matar a população. Pretendemos, porém, é desalojar as forças vivas do MPLA. O MPLA tem, nesta posição, um batalhão que está exatamente localizado desta forma. A entrada de Camacupa tem uma companhia, o interior tem outra companhia. Vemos à nossa frente o tanque d'água, a igreja e temos do outro lado o hospital. O nosso plano de ataque vai se desenrolar no sentido leste-oeste. Vamos aplicar praticamente 2 batalhões. As forças de assalto serão num efetivo avaliado em um batalhão e o outro batalhão será articulado para detenções afastadas e ao mesmo tempo para podermos fazer ações de diversão, para podermos permitir a confusão na área enquanto realizamos a operação no seu todo. Que artilharia vai utilizar e que artilharia tem as Paplas? O inimigo tem 2 morteiros 82 e um canhão B10. Nós vamos utilizar uma bateria que podemos pensar que pode neutralizar rapidamente as posições da artilharia do inimigo. Qual será a composição dessa bateria? A minha bateria vai operar com 8 morteiros e vai operar com 4 canhões. Que estrangeiros é que estão dentro de Nova Sintra? Temos informações de que existem portugueses, existem cooperantes cabo-verdianos. Como é que te chamas? Bernardo Funhal. Quantos anos é que tens? 16. E tu como é que te chamas? Fernando Longueira. E quantos anos tens? Tenho 19.
Por que vocês vão lutar amanhã? Por que estás a lutar com a UNITA? É para libertar-nos Angola. Qual é o estatuto, a base jurídica em que se fundamenta a UNITA para levar a cabo uma luta contra um governo que afinal é reconhecido no plano internacional por uma esmagadora maioria de países? Isto não desloca o problema. O MPLA não pode ser tido pelo povo angolano como um governo legítimo, porque o acordo que teria terminado o conflito entre a parte portuguesa e a parte angolana são os acordos de Alvor. Acordos esses que nós consideramos que continuam válidos, porque foram denunciados unilateralmente pelo governo português e a UNITA não morreu. Se a UNITA tivesse morrido, como desapareceu a FNLA, com certeza teriam enterrado os acordos de Alvor. Como nós não morremos, esses acordos são bem vivos e são uma base jurídica válida para nós continuarmos o nosso combate de resistência contra os russos cubanos. Mais que isto, depois da saída dos portugueses, depois da descolonização, para ser mais preciso, todo o povo angolano aspirou à paz, a uma situação melhor. E também é verdade que a situação de todos os angolanos piorou com a saída dos portugueses, no ponto de vista material e também no ponto de vista moral. Portanto, não só a nossa resistência se justifica, porque há um documento jurídico que não foi respeitado, mas também a própria população de Angola apela por uma transformação da situação, por uma mudança, para passarem da situação presente, que é de caos, de desespero, para uma situação que permita a esperança. Estas caras sorridentes são as de duas religiosas canadianas na altura em que vão ser libertadas. A UNITA tem sempre em seu poder um número elevado de prisioneiros. São cooperantes estrangeiros capturados no decorrer de operações militares. O movimento rebelde afirma que só faz prisioneiros porque, se os deixar no local do ataque, eles são posteriormente executados pelas forças governamentais, que depois atribuem a responsabilidade dessas mortes às FALA. Em contrapartida, os adversários da UNITA consideram que ela não resiste à tentação de se servir dos prisioneiros com fins de propaganda no plano internacional. Ao mesmo tempo, a medida serviria para desencorajar vários países, mesmo do Ocidente, que enviam cooperantes para Angola. Neste momento, a UNITA tem a seu poder cerca de uma centena de estrangeiros, de uma dezena de nacionalidades. Os súbditos dos países ocidentais sabem que o seu cativeiro nunca será muito longo. Mas por cada grupo entregue à Cruz Vermelha, algures no sudeste angolano, há sempre um outro grupo que fica à espera do próximo avião. Os únicos pouco bafejados pela esperança de uma partida para breve são os prisioneiros oriundos de países comunistas. Fui capturado el 23 de febrero del 83. Tem sido bem tratado e então para cá? Tem sido bem tratado? Sí, he sido bien tratado. Aceita responder a outras perguntas? Sí, como no, siempre y cuando tenga mi alcances. É casado? Soy casado. Tem filhos? 2 filhas. Onde é que estão? En Cuba. Veio para aqui como militar ou como civil? Vine como militar. Qual era a sua função específica? En Cuba. Não aqui. Chofer. Tem recebido a visita da Cruz Vermelha? Recibí una visita de la Cruz Vermelha. Recebeu notícias da família? No he recibido nada. Por que razão? Quisiera preguntarle cuáles son las razones que no he recibido comunicaciones de mi estado, ni de mi familia, ni de mi padre, ni de mi madre. Veio para Angola como voluntário ou como membro do exército cubano? Vine voluntario, pero hacer mi misión aquí era militares. O que é que faz de manhã quando se levanta? Bueno, por la mañana, cuando me levanto, lo primero que inicio es un día más de mi captura aquí en Angola. E como é que passa o dia, até à noite? Bueno, el día y la noche de pasarla, la paso llena de tristezas. Llena de tristeza porque no es fácil para un capturado en 10 meses de capturado que no haya recibido una razón de su familia, un comunicado, una carta de su estado. Quais são as coisas que mais falta lhe fazem aqui?
Bueno, referente a la cosa que me puedan hacer falta aquí, con respecto a mi problema de alimentos, no me hace falta nada. Lo único que realmente me preocupa es de que en 10 meses que tengo de capturado no he recibido a través de la Cruz Vermelha, no he recibido un libro, no he recibido un jornal, no he recibido un juego de cualquier juego para tan siquiera en mi momento triste, en mis momentos solitarios, sentarme debajo de una mata a practicar un juego. Y para un capturado, realmente fique capturado a donde no tenga con quién hablar su dialecto, donde no tenga con quién hacer una historia propia de su país natal, debe de sentirse bastante desolado, apartado, y realmente hoy en la actualidad un día se me convierte en una semana, la semana se me convierte en meses y los meses se me convierten en años. Realmente no tengo con quién decir, conversar, hacer una historia, hacer un chiste, no tengo nada, desolado. Andar aquí abajo de una mata, meterme abajo de un palo por allá, entrar adentro de la casa, salir de la casa, andar realmente como una paloma cuando pierde el palomo. A UNITA mostra os prisioneiros capturados nas zonas de guerra à imprensa, às personalidades e à Cruz Vermelha, porque na UNITA pensamos que é muito natural que tanto essas organizações como familiares se interessem pela sorte dos prisioneiros. Em mostrando os prisioneiros, também eles têm a oportunidade de falarem sobre o seu estado de saúde, pela maneira como estão sendo tratados, e também para pôr os seus familiares ao corrente da sua situação. Símbolo da lentidão do tempo que passa, estes jogadores de xadrez vão em 1400 partidas contra 1300. Eles fazem parte do mais antigo e célebre grupo de prisioneiros da UNITA. São os checoslovacos capturados a 12 de março de 1983 em Alto Catumbela. Hoje chegou o tão esperado correio da Cruz Vermelha. Podem imaginar-se o meu estado, digamos, psicológico, quando outros já receberam dezenas de cartas. Outros recebem correspondência normalmente, mas parece que houve algum problema no meu caso. Nós vemos certo de uma natureza africana, separados, muito dura, separados de nossas famílias. Para isso temos mais doenças, temos muitos problemas com nossos nervos, temos muitos ataques de nervos. Sim? Para isso eu quero, com nossos amigos, pedir com nossos 20 técnicos e nossas famílias pedir governo da Checoslovaquia, governo de Luanda e o senhor general Savimbi que iniciativamente vai resolver nosso problema. Temos uma esperança, mas como se diz em português, a esperança morre com o homem. Ou morre a última. Subitamente, o inimigo deixa de ser uma ideia abstrata, catalisadora do ódio popular nas sessões de propaganda. Materializa-se, feito de carne e de sentimentos, reduzida ou promovida à sua verdadeira dimensão de homem.
Na entrevista que nos concedeu, Jonas Savimbi declarou que os checoslovacos seriam libertados brevemente, depois de negociações diretas realizadas em Bruxelas entre o vice-ministro dos Estrangeiros da Checoslováquia, Svoboda, e um representante da UNITA. Entretanto, na mata, os prisioneiros reconhecem que são bem tratados, levando em consideração os condicionalismos impostos pela guerra. O clima, o isolamento, a falta de notícias, a incerteza quanto ao futuro, soletrados todos os dias, são os seus principais problemas. Guardados em áreas infestadas por animais selvagens, eles devem ser os únicos prisioneiros do mundo a reclamar que se lhe ponha arame farpada à volta por causa dos leões. O facto é que, neste momento, Luanda discute com Pretória um acordo de paz, ainda que pontual. Esse acordo de paz eventual não vai afetar a situação da UNITA? Com certeza que poderá afetar, mas eu queria dizer que essa é a quarta vez que o mesmo cenário se repete. Foi primeiro em 1979, depois foi em 81, depois foi em 83, agora é a quarta vez. Por isso mesmo, a UNITA está precavida, porque cedo ou tarde vai se passar mesmo. Cedo ou tarde chegará à mesma conclusão que tem de negociar. Logo, nós gostaríamos que a nossa organização política, administrativa e militar não fosse refém dessa situação. Portanto, a UNITA está preparada, mesmo se as negociações resultarem, a UNITA poder continuar a combater sem sofrer assim tanto. Do ponto de vista logístico, poderemos ter certas quebras, mas estamos preparados para podermos continuar sem mesmo esse apoio logístico sul-africano. Também do outro lado, mostra de facto o papel sul-africano do ponto de vista geográfico. É o que explica as negociações entre a África do Sul e Moçambique, é o que explica as negociações possíveis entre a África do Sul e Luanda. O que quer dizer, não é possível viver-se nesta área da África Austral sem ter-se um certo tipo de contacto com os sul-africanos. E quando outros países da África Austral sentem também a necessidade de dialogarem com a África do Sul para poderem desanuviar a situação, nós queremos pensar que nós fomos pioneiros. Referiu a questão dos soviéticos e dos cubanos. Posso concluir que se não estivessem envolvidos os soviéticos e os cubanos nesta guerra, a UNITA pensava poder ganhá-la militarmente muito depressa? Absolutamente. Teria terminado rapidamente. Eu quero ouvir o fogo, então diga alguma coisa para a gente se aproximar junto de si e vamos embora. A gente se apanha. Ela gostando de 100 quilos. Ô Coronel, previna se dispararem um SAM 7. Cuidado. Após 60 horas de marcha a pé, as tropas da UNITA cercaram Nova Sintra, Catabola, na madrugada de segunda-feira, dia 23 de janeiro. Nova Sintra situa-se no coração geográfico de Angola, 50 km a oeste de Bié, ex-Silva Porto, e 25 km a leste de General Machado, atual Camacupa. A preparação da artilharia começou às 8h15 e o assalto da infantaria um quarto de hora mais tarde, às 8h30. 20 minutos depois, a UNITA tomava o posto de comando e os principais pontos da cidade, sem encontrar grande resistência por parte das tropas do MPLA, que foge agora em direção ao Bié. A aviação do governo de Luanda surgiu quando as unidades da sabotagem da UNITA faziam explodir o caminho de ferro de Bengala e o posto administrativo de Nova Sintra. São neste momento 3h30 da tarde. Os bombardeamentos aéreos continuam sem interrupção contra estas posições da UNITA e neles intervêm 2 MiG-23, 2 MiG-21 e um MiG-17, assim como 2 helicópteros Mi-24, 2 helicópteros Mi-8 de fabrico soviético e ainda um Alouette 2 de fabrico francês, todos eles equipados com mísseis e com foguetes.
Por razões de segurança, a UNITA não nos autoriza a visitar Nova Sintra transportando um material da televisão relativamente pesado. Como é que se chama? Como? Como é que se chama? Eduardo Lípio dos Reis. E que idade é que tem? 61, agora em março, dia 5 de março, faço 62. Quando é que veio cá para Angola? Em 53. Em que é que trabalhava cá neste momento? Lá fui para a cela, trabalhava lá na enxada. Na lavoura? É, sim. Tem cá família em Angola? Aqui tenho filho. Tenho os filhos. E nunca mais voltou a Portugal desde que veio para cá? Nunca. Como é que se passaram as coisas hoje de manhã? Nossa, muito mal. Já estava levantado quando foi o ataque? Já estava tudo. Já andava tudo nos serviços. Sabe se houve muitos feridos? Não sei, não posso dizer, porque tudo correu. Tudo correu. Tudo Onde é fugiu? que pôde? Há quanto tempo é que vivia aqui em Nova Sintra? Aqui em Nova Sintra já talvez de 56 em diante. Como é que foi feito prisioneiro? Bom, eu estava-me a desviar do fogo, não é? Por trás daquelas paredes. Depois eu estava ali assim, quando vem aqui a tropa daqui, me viu e encarou comigo. E eu sozinho. E porquê que o Sr. Alípio não fugiu como os outros? Não sei que ideias foram as minhas, também não me posso perceber, já uma pessoa tão atrapalhada, não é? Não tinha nenhuma razão para fugir? À primeira também não tinha razão para fugir, porque eu não fiz mal a ninguém. Nova Sintra não foi Waterloo nem Alves Barrota, mas é assim que a guerra se faz em Angola. Últimos combates de um movimento reduzido ao desespero por falta de alianças ou, exatamente por falta delas, combates que provam a autonomia e a capacidade desse mesmo movimento, só o futuro dirá. Chamam-se António, Tonga, Gabriel, Bamba, Sabino. Quase todos nasceram quando a guerra já havia começado. A mata é o limite do seu horizonte. As cidades conhecem-nas apenas o tempo de uma incursão rápida no sopro que as transforma num amontoado de ruínas. Depois voltam à mata, e se é possível que estejam condenados a ficar lá ainda mais tempo, também parecem perfeitamente capazes de o fazer.